Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós vivemos a fé de uma palavra muda tudo. Toda quarta-feira, às 21 horas, estamos aqui lendo uma palavra, meditando numa palavra. Estamos nos conectando com Deus. É necessário que nós nos conectemos com o Senhor para ter a presença de Deus na nossa vida, para vencermos as dificuldades do dia a dia e para ter o melhor de Deus. Porque quando você lê a palavra, medita nela, e quando você ora, fala com Deus, você está sendo conectado com o Senhor e assim você conquista de Deus bênção, paz, vitória e o melhor de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade, né? Então eu quero que desde já você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que nós já vamos entrar na palavra de Deus e Deus irá abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar as notificações para que você acompanhe conosco toda quarta-feira, uma palavra muda tudo, e diariamente nós vivemos a fé dos 5 minutos com Deus. É um momento que nós tiramos para falarmos com Deus e assim Deus vem nos abençoando e assim temos também um dia abençoado. E eu creio que Deus irá abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém, compartilhe esse link com o seu amigo, com o seu colega, compartilhe esse link no status do seu WhatsApp, no stories do seu Instagram ou no seu Facebook. Eu acredito que dessa maneira pessoas serão abençoadas e você também será abençoado, porque você passa a ser um instrumento de Deus na vida de alguém com um gesto simbólico de compartilhar, e eu acredito assim que Deus irá abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus ele tem bênção para a vida daqueles que acreditam. Deus tem bênção para a vida daquele que crê. Como eu disse, hoje nós iremos falar sobre a prosperidade. Prosperidade, às vezes, a pessoa tem um entendimento equivocado de prosperidade. Ser próspero não é ser rico. Ser próspero não é ter muito dinheiro. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não têm prosperidade. Então, ser próspero é você ter a sua vida abençoada, sua casa abençoada, o seu trabalho abençoado, a sua vida espiritual abençoada, é ter a sua vida abençoada por completo. Só assim, só assim você pode se dizer que você tem a sua prosperidade, porque a prosperidade ela vem de Deus para a vida daquele que crê. E acredito eu que só Deus pode entregar a prosperidade na vida de alguém. Certa vez Platão disse: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Então quer dizer o seguinte, que nós devemos tomar atitudes para conquistarmos a prosperidade. Nós temos que dar o primeiro passo para ter o melhor de Deus para a nossa vida. A prosperidade não tem nada a ver com o dinheiro, como eu havia mencionado, mas o dinheiro te dá o respaldo para ser próspero. A prosperidade é você ter o que precisa para cumprir a vontade de Deus. Se você colocar isso no seu coração, buscar prosperidade para fazer a vontade de Deus, então você pode dizer que você é uma pessoa próspera e abençoada por Deus. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz o seguinte: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também comer e beber, e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Então veja bem, Deus ele sabe que o ser humano gosta e deseja ter o melhor. Não é errado você ter o melhor. Você deve buscar o melhor para a sua vida. A Bíblia também diz lá no livro de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte, que o Senhor, ele entrega o melhor para aqueles que obedecem à palavra. A Bíblia diz, deixa eu até abrir aqui, está lá no livro de Isaías, capítulo 1, como eu disse, versículo 19, diz o seguinte, a palavra de Deus, veja só, se quiser e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então quer dizer, se você der ouvido à palavra de Deus, você vai comer o melhor. Deus te dará o melhor. O melhor vem de Deus para a vida daquele que acredita, daquele que confia. Então, para ter o melhor, há a necessidade
de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Como eu mencionei em Eclesiastes, ele diz: sei que nada melhor para o homem do que comer e beber e ter vida regalada. Ou seja, Deus sabe que você deseja o melhor, mas para que isso aconteça, você tem que praticar os princípios da obediência. Se houver obediência, saiba que ali haverá a bênção. Não tem como ter a prosperidade de Deus, a bênção do Senhor, se não houver a obediência. E a Bíblia também fala no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 25, diz o seguinte: o cobiçoso levanta contendas. Então, ter prosperidade ou buscar a prosperidade não é você ser cobiçoso. Você não pode cobiçar o que é do próximo. Não, você tem que buscar em Deus o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Então você tem que buscar em Deus o que Ele pode te dar, tá certo? Você não deve cobiçar o da outra pessoa, jamais. Ele diz assim, lá em Provérbios 28, 25, fala assim, ó: o cobiçoso levanta contendas, mas, olha só, mas o que confia no Senhor prosperará. Então veja só, se você quer a prosperidade, se você busca a prosperidade de Deus para a sua vida, você deve confiar em Deus. Se houver a confiança no Senhor, você terá o melhor de Deus, ou seja, você prosperará, você conquistará a prosperidade. E a Bíblia fala, vamos ler aqui a mensagem do dia, Deuteronômio 28, Deus ele diz o seguinte, lá no livro de Deuteronômio 28, fala o seguinte: as bênçãos decorrentes da obediência. Então vejam só, se eu quero a prosperidade, a vitória, a bênção de Deus, eu tenho que obedecer. Como eu disse no início, repito de novo, prosperidade não é só bênção financeira, é você ter a sua família abençoada, nós vamos falar aqui, é você ter a sua saúde abençoada, é você ter, sim, a sua vida financeira abençoada, não é errado, é você ter a sua vida abençoada por completa, é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dor, diz a palavra, é bênção de Deus para a sua vida. Então em Deuteronômio 28 ele diz o seguinte, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E ele diz: bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, cria de tuas vacas e ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Vou ler até esse versículo 7, tá? Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. Então veja bem, para que você alcance todas essas bênçãos que Deus menciona aqui, ele vai e continua essas bênçãos até o versículo 14. Se você quer conquistar todas estas bênçãos, nós temos que partir do princípio da obediência, porque ele é bem claro quando ele diz: se atentamente. Você deve estar atento. Devemos estar atentos para ouvir o que Deus ele quer, para ouvir o que Deus ele quer te falar. Deus ele fala o coração daqueles que estão com o coração aberto para ouvir a ele. Então ele diz: se atentamente, você deve estar atento para ouvir a palavra de Deus. Ouvires a voz do Senhor teu Deus, é você dar ouvido à palavra que nós estamos lendo. E ter o cuidado, você tem que ter um cuidado de guardar a palavra. Guardar não é apenas você fechar a Bíblia e levá-la para cima e baixo, não. Você guardar a palavra é você colocar no seu coração, é você praticá-la, é você ouvir, compreender e obedecer. Assim partirá a bênção para a sua vida, né? Então ele diz o seguinte: hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Te exaltar aqui significa no sentido de te elevar, de te abençoar, te colocar em lugar de destaque. É isso que Deus ele quer fazer com você. Deus quer te colocar em lugar de destaque. Aqui Deus estava falando para o povo de Israel quando eles ainda estavam no deserto. Saíram do Egito, estavam peregrinando no deserto rumo à terra prometida. Então aqui o Senhor estava dando as instruções para o povo, para que eles obedecessem e assim, a partir da obediência, por isso que diz bênção decorrente da obediência, partindo do princípio da obediência, eles conquistariam toda a sorte de bênção para a vida deles naquela ocasião. Então, aí o Senhor lhe diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
O segredo é ouvir a voz do Senhor teu Deus. Aí a bênção de Deus virá sobre a sua vida e irá te alcançar. Nós vamos falar sobre os 7 segredos. Já estamos falando sobre os 7 segredos para que você conquiste a prosperidade. A Bíblia fala, lá no livro de Gênesis, capítulo 39, fala que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, estava como escravo na casa de Potifar, estava vivendo uma situação aparentemente difícil, estava vivendo uma situação de humilhação, porque ele era um escravo, e só que Deus mudou a vida dele. Lá no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2, diz o seguinte, a seguinte frase: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Por que o Senhor era com José? Porque ele jamais deixou de ouvir a voz do Senhor. Então, o primeiro segredo, anote aí, o primeiro segredo para você ter a sua vida próspera, para você ter a sua vida abençoada, é você ouvir a voz do Senhor. Porque quando você ouve a voz do Senhor, como nós lemos aqui em Deuteronômio, quando você ouve a voz do Senhor e você confia na palavra do Senhor e obedece aquilo que o Senhor te ordenou, te orientou, todas as bênçãos da obediência, ela te alcança. Então José estava como escravo, José estava na casa de Potifar, Deus mudou a vida dele de uma tal maneira que ele passou a ser mordomo ali. O Potifar entregou tudo nas mãos dele. E no decorrer da história de José, ele passou por injustiça, porém ele jamais deixou de obedecer ao Senhor. Foi injustiçado pelos seus irmãos, vendido por eles, foi injustiçado depois na casa de Potifar, só que Deus colocou ele num lugar de destaque. Então, vejam só, ele aproveitou, o primeiro segredo é ouvir a voz do Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor, você terá a prosperidade de Deus para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Diz a história que Deus colocou José diante de Faraó. Faraó era a maior autoridade do mundo na época. Faraó do Egito, naquela ocasião, o Egito era uma grande potência naquela época. O Faraó era a maior autoridade do mundo naquela época. E Deus colocou José de escravo, um prisioneiro, que ele passou pela prisão, de prisioneiro Deus colocou diante de Faraó. Deus proporcionou uma oportunidade. O primeiro segredo que eu disse é você ouvir a voz do Senhor. José deu ouvido. Aqui em Deuteronômio fala, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos elas te alcançarão. Né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que o Senhor te ordenou, ele diz assim, elas te alcançarão todas essas bênções, em Deuteronômio 28:2. Né? Então a bênção de Deus vai te alcançar. Então o primeiro segredo é você dar ouvido. Deu ouvido, José deu ouvido, José ele não abandonou a fé, ele não deu ouvido à voz do inimigo, ele não olhou para a situação dele que ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele foi vendido, ele estava como escravo, passou pela prisão, ele não permitiu que as adversidades do dia a dia, que os problemas que ele enfrentou, que ele viveu, ele não permitiu que aqueles problemas atrapalhassem o que Deus havia falado para ele. Deus tinha dado uma promessa para ele, que Deus iria colocá-lo num lugar de destaque, e ele acreditou naquilo ali, ele foi fiel à palavra do Senhor. Seja fiel à palavra do Senhor, é o primeiro segredo. O segundo segredo é aproveite a oportunidade. Quando Deus colocou José diante de Faraó, se você ler lá no livro de Gênesis, capítulo 41, do capítulo 40 em diante, 39, 40, 41, 42, Deus colocou José diante de Faraó, como eu mencionei, a maior autoridade do país e do mundo na ocasião. E ele aproveitou a oportunidade. Então, para você ter sua bênção, sua prosperidade, aproveite as oportunidades que Deus te conceder. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. José diante de Faraó, Deus colocou no coração dele o que era para ele falar, e ele aconselhou a maior autoridade do país. E aquele conselho foi agradável aos ouvidos de Faraó, que colocou José como o governador naquele momento. O governador do Egito, a maior potência econômica, a maior potência militar da época, colocou José como governador do Egito. E se você ler a história, você verá que a vida de José mudou, porque, vejam só, ele foi fiel à palavra, ele aproveitou a oportunidade. Então anote, os dois segredos
ouvir a palavra e aproveitar a oportunidade que Deus te concede, né? Aproveite a oportunidade que Deus te dá e você conquistará dele, Deus, as suas bênçãos em o nome do Senhor Jesus, né? Creia no Senhor e o melhor Ele fará. O terceiro segredo é: sempre esteja à disposição. Deus sempre vai te proporcionar oportunidade, Deus sempre vai falar ao seu coração. O terceiro é: sempre esteja à disposição de ouvir a palavra e de executar o que Deus ele deseja, né? A Bíblia fala sobre Josué. Josué ele foi sucessor de Moisés, e quando Deus ele tinha uma tarefa muito árdua, ele tinha uma tarefa muito difícil, que era substituir Moisés. Então Deus colocou ele diante de desafios. Deus sempre vai te colocar diante de desafios para ver qual será o seu comportamento, para ver qual será a sua atitude, se você vai se desesperar, desistir, ou se você vai abraçar aquele desafio, aproveitar a oportunidade e vencer. Josué, a Bíblia diz que o Senhor colocou Josué diante da terra prometida. Ele precisava atravessar o Rio Jordão, e Deus falou para ele o seguinte: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. O terceiro segredo é você estar disposto. Esteja disposto para confiar em Deus, para obedecer a Deus, para aproveitar a oportunidade, e você conquistará a prosperidade. Deus falou para ele: dispõe-te, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus havia dado a terra, faltava ele faltava ele estar à disposição para atravessar aquele Jordão, naquele momento. O Jordão era o rio que se encontrava ali, eles teriam que atravessar. Josué não perguntou: mas Senhor, como? Senhor, e agora? Não, ele estava disposto. Ele acreditava no poder da palavra de Deus que estava falando com ele. Então ele tinha esses princípios de obediência, para ter a prosperidade. Josué foi um homem próspero, ele obedeceu, ele foi fiel a Deus, ele obedeceu a palavra, ele aproveitou a oportunidade e ele estava à disposição. Lá no versículo, isso que eu li está no livro de Josué, capítulo 1, você lê ele todo para você compreender melhor. E no versículo 9, Deus fala para ele o seguinte: o quarto segredo é você ter força e coragem. Isso vem de você. Deus ele capacita, mas a força e a coragem é com você. Deus ele fala: não tenha medo, tenha coragem. Não tenha medo, tenha força. Ele diz o seguinte: ser forte e corajoso. Deus estava falando com Josué: ser forte e corajoso. Ou seja, ele tinha uma tarefa árdua, que era atravessar o Rio Jordão. Não só ele, mas todo o povo. Eram mais de 2,5 milhões de pessoas naquela ocasião para atravessar o Rio Jordão. Eles tinham já atravessado o Mar Vermelho, mas era com Moisés. Agora era Josué o líder. Então vejam só, o peso diante de Josué era grande. Deus falou para ele, Deus sabia que ele precisava de força e de coragem. Ele era o líder, ele tinha que liderar aquele povo. Ele tinha que conduzir o povo para aquela conquista. Então Deus falou para ele o seguinte: ser forte e corajoso, não temas. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo das oportunidades que aparecem, não tenha medo das situações adversas que podem surgir no seu dia a dia ou na sua vida. Josué estava diante de uma situação difícil. Deus falou para ele: ser forte e corajoso, não temas. Então o quarto segredo é: seja forte e corajoso, não tenha medo, tá bem? Ele disse: ser forte e corajoso, não temas, nem te espante. Deus disse para ele: não fique espantado, apavorado, desesperado. Não permita que a ansiedade, a angústia, a tristeza, a depressão domine a sua vida. Não permita isso. José do Egito, voltando a mencioná-lo, José do Egito, ele não permitiu que o estresse, que a ansiedade, que a depressão, que a tristeza, que a humilhação dominasse a vida dele. José, diante do desafio que ele tinha ali, ele não permitiu que a ansiedade, que é um sentimento tecnicamente comum nessas horas de desafio, de oportunidades, de estar disposto, de aparecer. Ele não permitiu que a ansiedade dominasse, porque ele acreditou, ele praticou o princípio, ele praticou o primeiro segredo, que era ouvir a voz do Senhor. Então Deus falou para ele o seguinte: ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde fores.
ou por onde quer que andares. Então quer dizer, Deus está falando para ele não temer, ser forte e corajoso, porque Deus estava com ele naquela ocasião. Ele não estava sozinho. Saiba que Deus ele está com você. Se Deus está com você, significa que você não está sozinho. Como José do Egito, a Bíblia fala que o Senhor era com ele, o Senhor é com você, no nome do Senhor Jesus, e você conquistará a prosperidade para você e para a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra. O quinto princípio da prosperidade diz o seguinte, o quinto princípio da prosperidade é priorizar a palavra. Priorize a palavra de Deus e você terá de Deus o seu melhor. Continuando a mencionar Josué, no capítulo 1, também no versículo 8, Deus falou para ele o seguinte, não cesse de falar deste livro, antes medita nele dia e noite. Eu quero até ler esse versículo para você completo, que diz assim, no versículo 8 do capítulo 1 de Josué, ele diz assim, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então eu tenho que ter o cuidado de obedecer tudo que está na palavra de Deus, né? Aí ele diz o seguinte, então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, para que o seu caminho seja próspero, você tem que priorizar a palavra, ouvir a palavra, crer na palavra de Deus, falar do amor de Deus, andar com o Senhor. Assim, dessa maneira, se você praticar esses princípios, você terá o melhor de Deus. Você terá a prosperidade na sua vida, porque, como eu disse, parte de Deus para a vida daquele que acredita, para a vida daquele que crê. O sexto princípio diz o seguinte, a prosperidade para a família. Jó orava pela sua família. Então a prosperidade, como eu mencionei, não é só a sua vida financeira abençoada, mas é a sua casa, o seu trabalho, a sua vida abençoada em todas as áreas. A Bíblia fala que Jó orava constantemente pelos seus familiares, pelos seus filhos. A Bíblia diz que ele levantava-se de madrugada e orava pelos seus. Ore pela sua família, porque você terá prosperidade, não só você, mas você e toda a sua casa. Ana, ela orou por Samuel muito antes dele nascer, antes dele ser gerado. Então ore pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. E para encerrar, os 7 princípios da prosperidade é a oração pela saúde. Ore pela sua vida em todas as áreas. A Bíblia fala que Ezequias, que era um rei próspero, muito rico, ele era um rei muito rico, era um rei muito abençoado, homem de Deus, temente a Deus, só que faltava algo para que a vida dele fosse próspera. Ele se encontrava doente, uma doença mortal, diz a palavra. Só que quando ele viu que não tinha mais jeito, humanamente falando, com os recursos humanos na ocasião, a Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, pediu perdão, pediu misericórdia, ele buscou a Deus naquele momento. E Deus concedeu a saúde e ele pôde se dizer que ele estava próspero, porque ele teve a bênção completa. Ore pela sua vida, ore pela sua saúde. Então vamos recapitular os 7 princípios para você ter a prosperidade na sua vida, no seu dia a dia, você ter um dia abençoado, não apenas um dia, mas você ter uma vida abençoada. O primeiro, anote aí, é você ouvir a voz de Deus. O segundo é você aproveitar as oportunidades que sempre Deus vai permitir que apareçam. O terceiro é você sempre estar à disposição para você aproveitar as oportunidades que Deus sempre colocará à sua disposição. O quarto é seja forte, seja corajoso, não desista, siga em frente. O quinto é priorize a palavra de Deus, dê ouvido à palavra, coloque sempre isto no seu coração. O sexto é ore pela sua família, para que a sua família seja uma família de bênção, como foi a família de Jó, como foi a família de Ana. O sétimo é saúde. Deus te concederá saúde, a bênção completa. Ou seja, você terá prosperidade na sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque é dom de Deus, é bênção de Deus, é o melhor de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nessa palavra, confie em Deus e o mais Ele fará em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Vamos pedir para que o Senhor nos conceda essa prosperidade e as bênçãos?
Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, tenha misericórdia da nossa vida. Envia anjos até essa pessoa que está orando nesse momento, pedindo bênção, paz, milagre, prosperidade. Meu Deus, o Senhor é quem pode nos prosperar, o Senhor é quem pode nos abençoar. Meu Deus, que essa pessoa venha alcançar e conquistar do Senhor a bênção. Em o nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então, meu Deus, que assim a bênção do Senhor venha se manifestar na vida destas pessoas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, a sua vida ela está abençoada. Em o nome do Senhor Jesus, a prosperidade de Deus está sobre a sua vida. Crê em Deus e o melhor Ele fará em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade.